A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a cada um de vocês que já estão conosco, aqueles que chegarão, não é, para essa live, a de número 40, CFJP, os Jovens Pentecostais. Queremos deixar aqui uma saudação a cada um de vocês, desejando que nesta noite o Senhor vos abençoe grandemente. Eu quero ler um texto bíblico, o que está na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, e a partir do verso de número 53, que diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí o apóstolo Paulo diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que bênção esta palavra de Paulo para os crentes de Corinto, não é? E também para os crentes que estão vivendo o século 21 e tendo toda a condição de experimentar a bênção do Senhor nas suas vidas, em suas famílias, não é? Nas suas casas, no trabalho que estão realizando, enfim, de toda forma poder contemplar a vitória do Senhor. Porque nós, na verdade, não estamos nem um pouco interessados, não é, em conhecer as possibilidades de derrota. Nós estamos interessados na vitória, na bênção, na busca do Senhor para andarmos em comunhão com Ele. E é por isso que nesta oportunidade eu desejei ler este texto aqui, para nós podermos abrir a nossa live especial nesta quarta-feira. Vamos aqui convidar o pastor Ciro Zibordi para estar conosco e já darmos prosseguimento em nossa live. Eu tenho aqui uma quantidade. A paz do Senhor, pastor Ciro, conte a bênção, quantas são? Paz do Senhor, pastor Alex, tudo bem? Entramos aí o mês de dezembro, um mês de festa e confraternização, né? Maravilha, com certeza. Para glorificar a Deus pelas vitórias que temos alcançado ao longo deste ano, porque nós estamos vencendo, né? De glória, de graça em graça, de glória em glória, de vitória em vitória, né? Apesar da luta, estamos vencendo. Mas aí que está o negócio, né? É justamente porque as lutas vão acontecendo que nós recebemos a vitória. Eu não sei se você verificou ontem, mas ontem nós tivemos aqui uma palestra com os funcionários da escola, e antes da palestra eu coloquei no grupo uma série de fotos de acidentes, né? A primeira foto era um carro que bateu em um poste desses de energia elétrica, não é? E o poste, ele simplesmente se despedaçou, ele caiu, inclusive caiu por cima do carro e tal. Depois, eu publiquei outras 4 imagens de carros que bateram em árvores. Árvores um pouco mais finas, outras, né, mais robustas, enfim. E eu deixei essas fotos ali, e os funcionários, segundo seus turnos, foram para o seu café na tarde, né? E quando voltaram do café, nós conversamos a respeito daquelas imagens. E, na verdade, todos acharam que nós íamos falar a respeito de acidentes. E, na verdade, a ideia não era falar sobre os acidentes. A ideia era falar sobre árvore plantada. Né? Baseado no Salmo 1, nós falamos a respeito de árvore plantada. E aí eu exemplifiquei justamente o fato do carro que bateu no poste, e o poste, ainda que tenha a aparência de robustez, a aparência de resistência, a aparência de equilíbrio, de estabilidade, com a batida do carro ele se despedaçou.
E as árvores, ainda que fossem bem finas, não é? Com os carros que bateram nelas, sequer descascaram ali o seu tronco. Tem raiz, que eram árvores que estavam bem plantadas, não é? Árvore que tinha sustentação e que estavam bem estáveis. E aí nós aplicamos baseado no Salmo 1, quando a Bíblia diz que aquele que faz opção por servir ao Senhor, que faz opção de agradar ao Senhor, ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, não é? Cujas folhas não caem, e tudo o que ele faz, diz o texto, prosperará. Foi nesse sentido que nós conversamos ontem com os funcionários aqui no CETADB. Essa é a verdadeira prosperidade, né, pastor Arcos? Porque hoje se fala muito em prosperidade financeira, mas a verdadeira prosperidade do crente é como de uma árvore, né? De fato. Que vem do latim, inclusive, prosperos, né? Que é justamente florescer, né? Porque a árvore, ela cresce para cima, ela cresce para os lados, ela dependendo da espécie, da flor, da fruto, mas também cresce para baixo, né? Tem raiz. Então, quer dizer, cresce em várias direções, né? Essa é a verdadeira prosperidade. Foi nesse sentido que nós tivemos ontem uma palavra aqui com os funcionários. Então, falamos de vitalidade, falamos de estabilidade, produtividade e prosperidade. E foi uma bênção esses momentos que estivemos ali com os nossos amados, justamente porque iniciamos, não é, ontem o último mês do ano, quando, na verdade, as perspectivas eram as piores possíveis, logo que começou a pandemia. E cá estamos nós, servindo ao Senhor, realizando a obra do Senhor, e por isso nós falamos nesse sentido ao coração de cada um dos nossos funcionários aqui no CETADB. Foi um momento de muita bênção. Olha, eu tenho aqui em nossas mãos esses materiais aqui, ó. Este aqui é o livro, hein? Olha aí, ó. Olha, rapaz, só coisa boa aí. Curso para formação de jovens pentecostais. Só coisa boa. Curso para formação de obreiros. Curso para formação de capelães. Curso para discipulado de novos convertidos. Curso básico em teologia, ainda que aqui eu tenho um módulo só, são 17. O curso médio são 10. O avançado, que são 12 módulos. E aqui a declaração de fé. Que benção. Nós queremos deixar aqui para os irmãos, os que estão conosco e aqueles que vão assistir essa live depois, que estará disponível no nosso canal no YouTube, CETADB, dizer para vocês que qualquer um dos nossos cursos você pode fazer ele de forma individual. Porém, você deve pesquisar junto a um dos nossos atendentes, ou comigo mesmo, as facilidades que você tem e os benefícios, inclusive no desconto, no valor, para você organizar um núcleo, uma classe aí na igreja onde você está servindo ao Senhor. Para formar um núcleo do CETADB de qualquer um desses cursos, você pode reunir a partir de 6 alunos. Então, o curso para formação de jovens pentecostais, que é material escrito pelo pastor Ciro Zibordi, cujas aulas também foram gravadas pelo pastor Ciro. O curso para formação de obreiros, que é um material feito pelo pastor João Antônio de Souza Filho, lá do Rio Grande do Sul, que ele que também gravou as videoaulas. Esse é o curso de capelania, as aulas gravadas pelo pastor Douglas Batista, que é também o presidente da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil e também presidente do Conselho de Educação da CGADB, juntamente com o capelão José Carlos, que também gravou alguma parte, alguma lição deste módulo, e também a nossa irmã, a esposa do pastor Douglas, que é a nossa companheira de trabalho, irmã Dirley. Deus tem abençoado grandemente. O discipulado cristão, material também feito pelo pastor João Antônio de Souza Filho. Aqui os módulos, esse é um, Teologia Sistemática 2, é um livro do que o pastor Ciro Zibordi fez. O assunto aqui é a Trindade, não é? São 17 módulos, o curso básico, que você estuda um por mês. Aqui o curso médio, esse que está na minha mão, Teologia Pastoral 2, este aqui é um módulo que foi feito pelo pastor João Antônio. E, por fim, Correntes Teológicas da Atualidade, é o módulo do nosso curso avançado. O pastor Vicente é quem fez para a gente este módulo aqui. E a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é uma benção, não é? Foram feitas aqui por vários escritores. Meu pastor, sem mais delongas,
Deixa eu pegar aqui a nossa lista. A nossa lista ela só cresce, né? Essa aqui é uma benção. Ela só cresce. Aqui eu tenho uma página, mas nós temos mais 2,5. Aliás, mais 1,5 com as possibilidades aqui de questões, não é, que os nossos irmãos têm enviado. Pois vamos lá. Vamos lá. O nosso irmão Elias Reis, ele cita uma quantidade de textos aqui e ele faz a pergunta a respeito da paternidade de Jó. A pergunta dele é: existe alguma possibilidade de Jó ser mesmo filho de Issacar? Não, Issacar tinha um filho chamado Jó, né? A questão é que esse Jó aí não é o mesmo Jó do livro de Jó. Essa questão sempre, de tempos em tempos, alguém levanta, né? Se existe essa possibilidade. Mas quando a gente olha com cuidado, a gente vê que não se trata da mesma pessoa, né? O Jó que aparece em Gênesis 46 e 13 é filho de Issacar, né? Que era um dos filhos de Jacó com Lia, ou Leia, né? Esse Jó, né? Que é provavelmente, esse nome é uma abreviatura, uma abreviação do nome Jobabe, né? Era neto de Lia, né? Lia e Jacó. E não o Jó, que aparece lá de Uz, que está no livro de Jó. Porque, além dessa citação do Jó, do livro de Jó, né, ele também aparece em outras citações. Ele aparece lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, e aparece em Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 e 20. Ou seja, ele é apresentado como uma pessoa famosa, o Jó do livro, né? Então é muito estranho, se fosse a mesma pessoa, de Moisés não ter dado nenhum destaque, né? Então não se trata da mesma pessoa, isso aí não tem. Moisés citou en passant ali, né? Porque era realmente um dos filhos de Issacar, não é a mesma pessoa. O Jó, porque inclusive esse Jó do livro da Bíblia, possivelmente é alguém muito antigo, né? Pela idade, pelo tempo que ele viveu, possivelmente 210 anos, ou no mínimo 140, né? Porque não fica claro ali no texto original se é uma referência, se ele teria vivido 140 anos depois de ter vivido 70, ou se ao todo ele viveu 140. Isso no português dá para tirar uma conclusão, mas no texto hebraico há uma possibilidade dele ter vivido 210 anos. E nesse período em que as pessoas viviam 210 anos, era lá no tempo bem antigo, né? No tempo lá de Adão, depois de Adão, né? De Noé, ali que o pessoal vivia bastante tempo. Então, possivelmente, esse Jó, do livro de Jó, é alguém que viveu bem no início, né? E esse outro Jó, filho de Issacar, não é a mesma pessoa. Maravilha, tá ótimo, tá esclarecido. O nosso irmão Jairo, ele sempre envia as perguntas para a gente aqui, inclusive ele está participando da live, ele pergunta ali o nome da esposa de Jó. A Bíblia não diz, né, o nome da esposa de Jó e nem o nome dos seus primeiros filhos, dos 10 primeiros, aqueles que morreram. Não é? A Bíblia cita, no texto de Jó, no capítulo 42, o nome das 3 filhas que lhe nasceram, depois que Deus mudou a sua situação, e está no versículo 14, a Gemima, a Késia e a Queren Apuk. A respeito dos seus 10 primeiros filhos e da sua esposa, a Bíblia não menciona nome. Se alguém der nome ali, é mera especulação, não tem como afirmar isso aí, porque o Jairo perguntou, e o Jairo é uma benção. O Jairo está sempre interessado em saber quem que era a esposa do pessoal, né? Agora, recente, ele perguntou quem era a esposa de Ezequiel. Pois vamos lá. Esclarecido, então, a questão aí para o nosso irmão Elias Reis. Agora, o Rafael, lá do Rio Grande do Norte, os nossos irmãos que são potiguar estão conosco aí, e nós queremos deixar também uma saudação especial a todos. Ele pergunta a seguinte questão: o cristão pode jogar esses jogos? E ele cita alguns: Free Fire, Among Us, LOL e etc. E ele cita: ou pela violência ou possibilidade que venha a se tornar um vício ou por algum outro motivo, não é bom para a vida espiritual de um cristão?
Essa é a pergunta aí do nosso irmão Rafael. Tem perguntas que a gente tem que consultar os universitários, né? E tem outras que a gente tem que consultar os adolescentes. Eu, graças a Deus, tenho uma filha adolescente aqui em casa e ela não é muito ligada em jogos eletrônicos, mas ela conhece, ela pesquisa, né? E tem contato também com outras adolescentes. E eu fui logo perguntar para ela. Antes de fazer qualquer pesquisa, já perguntei logo para ela. Aí falei, Júlia, Free Fire. Ela, violento, é um jogo violento. Aí, e o Among Us, né? Ela falou, é um jogo que é mais ou menos de detetive e tal, é interessante, pai, isso aí dá... E o LoL, né? Para quem não sabe, o LoL significa League of Legends, né? Que é a Liga de Lendas, né? Que foi considerado, inclusive, o jogo do ano, aí junto com o Free Fire, né? Os dois foram... Veja que o irmão que fez a pergunta, ele tem conhecimento do assunto. Está bem atualizado. Ele perguntou justamente sobre os jogos que são mais famosos. E são jogos que estão no top, né? Os que estão no top no momento. Esses jogos são jogos de luta, né? O Free Fire e o LoL, né? Então, com vários competidores online e tal. Aí, o que eu posso dizer, de maneira geral? A gente, no nosso livro aí que o irmão mostrou, no nosso manual, aí dos jovens pentecostais, que a gente chama de CFJP, né? Que quer dizer curso... exatamente, curso de formação de jovens pentecostais, né? CFJP. A gente tem aí um capítulo que é justamente sobre a Juventude Cristã na Era Digital. Isso, a Juventude Cristã na Era Digital, que é o capítulo 4, não é isso? É isso aí. E lá a gente fala, claro, a gente procura abordar os dois lados da moeda. Exatamente. Claro que a gente fazendo uma abordagem imparcial, mas sobretudo bíblica e coerente com os princípios da palavra de Deus, porque nem tudo na Bíblia é abordado por meio de mandamentos. A Bíblia não é apenas um livro de pode isso, não pode aquilo, deve isso. A Bíblia não é um livro só de mandamentos, a Bíblia é um livro também de princípios. E considerando, está aí, e considerando os princípios da palavra de Deus, é importante a gente procurar extrair o que é positivo e o que é negativo das coisas que se nos oferecem. Porque a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, os jogos eletrônicos, de maneira geral, os games, se a gente pudesse falar aqui do lado positivo, tem jogos, pelo que eu já pesquisei, eu coloquei no livro, tem jogos que aprimoram a precisão, a velocidade do raciocínio associada a cálculos matemáticos. Tem jogos que ajudam a aprender idiomas, especialmente o inglês. Então, veja, não estou aqui dizendo que você deve ficar o tempo todo nos games, mas tem alguns games que têm o lado positivo. Mas a maioria deles, lamentavelmente, a gente tem que destacar o lado negativo. A maioria deles prejudica, é prejudicial, porque já tem pesquisas mostrando, né, que os jovens que são muito ligados ou vidrados em games, eles têm notas baixas, eles se distanciam dos familiares, eles criam um mundo fantástico de ilusões, muito universo diferente. Paralelo, né? Exatamente, muito diferente da vida real, né? Porque nos games, geralmente, claro que hoje em dia o pessoal joga assim, em grupo, né? Às vezes pela internet, mas é sempre o camarada ali lutando, o herói, né? Ele luta sozinho para derrotar os outros, né? E recebe todos os méritos. E as derrotas também, elas nunca são definitivas. O camarada pode se reerguer assim com facilidade. E na vida real, a nossa luta ela é solidária e vence quem se alia aos melhores. No nosso caso, especialmente, quem se alia a Cristo, porque Cristo é o nosso Senhor, é o nosso ajudador, diz a Bíblia, né? Mas muitas vezes, nesses jogos, o camarada cai, levanta, morre, já volta, e na vida real, recuperar-se de uma derrota leva tempo, né? Pois não. Com certeza. Eu estou mostrando porque o irmão Reifers, ele perguntou, o curso do CFJP, ele é apenas um livro,
São 296 páginas, é um material que ele está distribuído, todo o seu conteúdo, não é, em 10 capítulos, e para cada um desses capítulos o pastor Ciro também faz uma exposição através das videoaulas do curso, cujo acesso já está incluso também no valor do curso. Você pode tanto usar ele para aplicar entre a sua família, entre os seus filhos, como também pode utilizar para formar um grupo de irmãos da igreja, uma classe com os jovens, com a mocidade da igreja, e trabalhar e discutir os temas que são apresentados aqui, porque são uma bênção, não é? O pastor Coriolano, falei com ele de manhã, Deus abençoe, meu jovem. Falei, rapaz, se você estiver lá, eu vou ficar mais feliz. E ele está ali, Deus abençoe. Nosso amigo de Curitiba. Esse aí. Pastor Neto, então só para concluir, Sim. O problema dos jogos também, de maneira geral, é que eles viciam, né? Há relatos aí de adolescência, eu até coloquei isso no livro, que jogaram determinado jogo durante um mês seguido, parando somente para tomar banho e dormir por algumas horas. Quer dizer, nós devemos ter cuidado, né, para não desperdiçar nossa energia com coisas que não são tão importantes, né, e que pode até gerar também, eu coloquei no livro, problemas de saúde, há casos em que constatou-se até ataque epilético, né? E outra coisa, já não há mais dúvida nenhuma de que esses jogos eletrônicos, a gente já viu vários casos aí recentemente, eles podem também formar atitudes, no mínimo, indiferentes frente à violência e à agressão, não é? Então, quer dizer, a gente tem visto aí, teve um caso aí na Europa do camarada que entrou lá numa determinada era uma mesquita, não é? No caso aí, e ele acabou, como se fosse um videogame, ele foi matando as pessoas, e parecia, a maneira como ele filmou, era exatamente como se fosse um videogame, né? Então, quer dizer, ele fez exatamente como ele aprendeu no videogame. Claro que alguém dirá, não, isso aí não é só o videogame, a pessoa já tem uma propensão, só que a questão é essa, né? O videogame causa, ajuda, na verdade, a pessoa a desenvolver essa conduta violenta, sem nenhum apreço pelo próximo, não é? Tem jogo, por exemplo, em que o camarada, isso aí eu falo que eu já pesquisei, né? O camarada tira o coração do outro, né? Arranca o coração. Tem jogo que diz finish him, né? Acabe com ele. Ou seja, o camarada anda no meio de corpos ensanguentados. Então, a pessoa que joga esse tipo de jogo, ela acaba perdendo completamente o apreço pelo próximo. Então, isso aí, lamentavelmente, então, respondendo sobre os jogos, fizemos, claro, no início, uma pequena abordagem aí sobre o lado positivo, que a gente sabe que tem jogos que têm alguma coisa positiva, desenvolve o raciocínio lógico, é também importante para aprender inglês, mas, por outro lado, tem muito mais coisa negativa do que positiva. Então, é importante que os nossos jovens sejam alertados quanto a isso. Tem um irmão que está aí na live, eu percebi que o nome dele é Oliveira alguma coisa. Ele deu uma sugestão boa. Ao invés de ficar jogando, é melhor ler os livros do pastor Ciro. Pronto, tá aí. Amém, maravilha. Você pode também aproveitar o tempo e se inscrever nos cursos teológicos do CETAD, né? E estar estudando teologia, que vai trazer edificação para a sua vida, para o seu ministério, e vai te aproximar de Deus, vai fazer com que você tenha mais comunhão com o Senhor, coisa que certamente esse tipo de jogo não vai prover, não é, para a sua vida. Então está aí a resposta para o nosso irmão Rafael, lá do Rio Grande do Norte. Vários irmãos estão na live aí, já se apresentaram, não é? E que são lá do Rio Grande do Norte. Inclusive, agora mesmo eu vi que um irmão se apresentou, tem núcleo na igreja dele lá. Me faltou agora o nome da cidade, eu já estive lá na cidade, quando o pastor da igreja Assembleia de Deus lá era o pastor Isaac Dias. Me faltou o nome da cidade agora aqui, mas ele escreveu Isaac ali. Dias não é Apodi, não? Que ele estava? Apodi, pronto, isso aí, Apodi. O irmão acabou de dizer, tem um núcleo aqui em Apodi. De fato tem um núcleo lá na igreja em Apodi. E, inclusive, quem está dando aula, ministrando aula lá, auxiliando, é o nosso irmão de Lucrécia, que vai lá para poder ministrar as aulas em Apodi. O José Júnior
de Matões, está com a gente ali, diz ele que vai adquirir o material para estar estudando o curso para formação de jovens pentecostais. Glória a Deus, é bênção. Ele coloca uma questão interessante, que é justamente sobre questionar. Questionar a Deus é pecado, porque se ouve muito a respeito de que não se deve questionar a Deus, mas apenas aceitar. Porém, o que dizer da indagação de Ageu para Deus e da indagação de Gideão e principalmente da de Jesus, quando disse, Deus meu, por que me desamparaste? Não falo em como que colocar Deus na parede, mas em apenas questionar o porquê disso ou daquilo. Está aí a pergunta. E está aí o José Júnior. Nós questionamos porque somos humanos, né? Os seres humanos questionam. Um dos exemplos mais emblemáticos, ele citou vários aí, mas um dos que eu acho mais emblemáticos é aquele de Pedro. A gente podia até ler esse versículo, Atos, como eu poderia ler, por gentileza, Atos 10 e 14, quando Deus revelou para Pedro que era para ele ir aos gentios, né? Então, ele teve lá uma visão e tal, e era para ele matar ali os animais que ele estava vendo e comer a ordem que ele recebeu. Aí, qual foi a resposta dele? Atos 10 e 14, por gentileza. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então, olha que coisa contraditória. De modo nenhum, vírgula, Senhor. Ora, se ele está chamando de Senhor, porque ele é servo. Aí ele fala para o Senhor de modo nenhum. Ou seja, ele está dizendo não para o seu Senhor. Já é uma contradição, porque o servo obedece, né? E ele diz de modo nenhum Senhor. Então, veja, questionar é próprio do ser humano. O ser humano, ele pode questionar, principalmente numa conversa com Deus, porque oração, eu vou chegar lá na parte final, que eu entendi a pergunta do nosso irmão, mas antes de chegar lá, eu estou falando desse lado humano. Então, veja, oração o que é? Oração não é... A gente muitas vezes diz que oração não é monólogo, é diálogo, mas não é nem monólogo e nem diálogo. Oração é mais que tudo isso. Oração é conversa. Quando você estuda na linguística, né, no campo da linguística, sobre a análise do discurso e a análise da conversa propriamente, você vê que a conversa, para ser conversa, ela tem algumas características. E uma dessas características é justamente a improvisação. Porque num diálogo, embora dois estejam falando, as respostas podem ser combinadas. Por exemplo, numa entrevista, o camarada combina com você, eu vou te perguntar tal coisa, você responde. Tem dois falando, mas as respostas são combinadas. Na conversa, não. Na conversa há uma interação de pessoas que são próximas, geralmente, e elas se abrem umas com as outras. Então, no caso do crente que conversa com Deus, Deus dá essa liberdade para o crente questionar. O crente está falando com Deus, falou, mas veja Pedro aí, de modo nenhum, Senhor. E Deus não tratou Pedro com rigidez, porque era uma conversa com Deus. Oração é conversa. Agora, o que é pecado não é questionar em si. O que é pecado é não aceitar a vontade de Deus. Como hoje em dia a gente vê por aí. Pessoal, eu determino, eu decreto, ou eu não aceito. Ou como eu ouvi outro dia um irmão falando, não, eu de vez em quando eu dou uns puxões de orelha em Deus. Veja, irmão usando uma linguagem simples, né? Então a questão não é você questionar no sentido de falar com Deus. Paulo também, Senhor, tira esse espinho na carne, Senhor. E por 3 vezes ele orou e o Senhor disse não. Paulo, a minha graça te basta. Não é? Mas ele questionou a Deus nesse sentido. Como Jesus também na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Ali você vê o lado humano de Jesus, porque Jesus de fato se fez homem. Então não é pecado você questionar a Deus nesse sentido, de você argumentar com Deus, você falar com Deus, como diz aquele hino de Lutero lá também, né, que é tão conhecido, Castelo Forte, tal. Quer dizer, você conversar com Deus e argumentar e questionar nesse sentido, tudo bem.
O problema é quando a pessoa questiona no sentido de não concordar, eu não aceito, e Deus deixa claro para a pessoa qual é a vontade dele, a pessoa se opõe à vontade de Deus. Aí é pecado, né? Aí a pessoa, se fizer isso, ela vai estar lutando contra Deus e aí não vai ter um bom resultado, né? Então eu creio que é nesse sentido que o nosso irmão está falando. Questionar a Deus é pecado? É pecado quando você se opõe a Deus, quando você de fato se coloca contra a vontade de Deus. Agora, questionar no sentido de, numa oração, conversando com Deus, mas Senhor, meu Deus, por que isso, meu Pai? Ou seja, Deus é tão maravilhoso que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, Ele aceita a gente falando com Ele, abrindo. Deus quer sinceridade. Muito mais importante que a pessoa usar palavras bonitas na oração. Claro que na igreja a gente às vezes enfeita, porque está falando diante de todos, mas quando a gente está ali no nosso quarto de oração, falando com Deus, ali a gente abre o coração, né? Eu me lembro de uma vez, só para concluir, de um pastor que estava contando lá sobre um jovem que veio do mundo das drogas e ele chegou lá, viu aquele pessoal orando em público, falando aquelas palavras bonitas, e aí ele começou a imitar aquele pessoal, e ele dizia, ó, soberano e tal. Aí ele percebia que não adiantava nada, parecia que a oração dele não passava do teto. Aí ele foi falar com o líder lá, daquele grupo, né, de jovens ali, que vinham do mundo das drogas, eram a casa de recuperação, né? E aí o pastor falou para ele, olha, rapaz, você tem que ser sincero com Deus. Abra o seu coração. Oração é uma conversa. Você está falando com Deus, com Jesus. Jesus é seu melhor amigo. Aí o rapaz ouviu aquela orientação. E aí o pastor, numa outra ocasião, passou perto do jovem. O jovem estava orando, e o rapaz estava chorando, estava sentindo a presença de Deus. Aí ele chegou perto, assim, curioso para ouvir. Aí o rapaz, disse que ele ouviu o rapaz, estava, Senhor, é o seguinte, eu estou numa pior e tal, entendeu? Usando a linguagem que ele tinha, né? Então ele parou de imitar os outros e abriu o coração diante de Deus. Claro que com o tempo ele foi deixando também a gíria, aquela linguagem que ele utilizava no mundo, mas num primeiro momento o que importava era a sinceridade. Aliás, sempre o mais importante é nós sermos sinceros diante do Senhor. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Referente, pastor, ao texto que o José citou aqui para a gente, a respeito da fala de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? É importante destacar que, ainda que ele tenha feito esse questionamento, ele se sujeitou à vontade de Deus. Verdade. Porque ele diz, não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade, né? Era então, essa ênfase que eu queria... Era essa ênfase que eu queria dar, inclusive, né? Porque Jesus questionou nesse sentido, mas ele disse, não seja feita a minha vontade, senão a tua, né? De fato, esse é o aspecto que eu acho que Ele revelou o que ele estava sentindo, mas ao mesmo tempo ele disse que queria que a vontade do Pai fosse cumprida. Por vezes na oração, alguém questiona Deus ou faz perguntas para Deus ou pede para Deus, e isso vai acontecer exatamente no momento quando a pessoa está na moenda de Deus. Quando está tudo bem, aí, meu irmão, pensa numa oração, um negócio assim, sem sal. Agora, quando o indivíduo está na moenda, aí ele vai dobrar o seu joelho, as lágrimas vão correr e ele vai dizer, Senhor, está doendo. Senhor, está quebrando, está machucando. E aí você vai ver a sinceridade que vai fluir de uma oração quando a pessoa de fato está sentindo a urgência, né, daquilo que é o seu propósito na oração ou a sua necessidade na oração. Está aí, José Júnior está com a gente, já agradeceu pela resposta. Deus abençoe. José Júnior é da cidade de Matões, no Maranhão. A nossa saudação aos mineiros, não é? Aos maranhenses que estão com a gente aqui, aos piauienses que estão com a gente aqui também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O Felipe Charles, que é de Santa Rita, na Paraíba, olha aí, os paraibanos também, graças a Deus, não é? Já ouvi alguns dizerem que Babilônia representa a religião falsa.
Outros afirmam que será uma cidade literal, que durante a grande tribulação será a sede do anticristo, de onde governará o mundo. Enfim, o que de fato Babilônia simboliza? Aí os pernambucanos. Deus abençoe também os nossos irmãos pernambucanos. Pastor Ciro, com a resposta. Ele certamente está se referindo ao Apocalipse capítulo 17, né? Que ali fala daquela grande Babilônia, tal, aquela prostituta. Ali, pelo contexto, para ser bem objetivo, até porque a gente também já teve na nossa série lá de lives, a gente já respondeu essa questão. Para quem desejar, está lá no nosso canal, né, do CETADB, www.youtube.com/CETADB, você digita, já vai direto para o canal. Lá tem a playlist de escatologia. Aí você vai assistindo lá, uma hora você vai, claro, você vai aprender várias outras coisas e você vai encontrar também essa resposta mais detalhada. Aquela mulher, aquela prostituta, né, na verdade, que é chamada Babilônia também, a grande prostituta, claro que não é uma referência à cidade literal. Ali é uma referência ao sistema, não somente religioso, mas todo o sistema que estará de acordo com o anticristo. Né? Porque a religião do anticristo, na verdade, que vai ser liderada pelo falso profeta, é uma religião que vai prestar culto ao anticristo. Então, a segunda besta, que é o falso profeta, num primeiro momento, claro, ela vai vir com uma proposta de uma religião que agrade a todos, não é? Uma religião que pega um pouquinho, como já tem hoje aí, não é? A nova era, por exemplo, que é um sistema religioso, político, econômico, mundial, né? Que tem aí elementos bons, entre aspas, de todo tipo de religião. Então o falso profeta ele vai se beneficiar disso, desse sincretismo religioso, dessa visão ecumênica. Só que depois ele vai introduzir o culto ao próprio anticristo, porque a religião da besta, ao fim e ao cabo, será o culto ao próprio anticristo. Então essa Babilônia, ela representa exatamente isso, essa grande religião, esse sistema que vai, na verdade, ter como líder o falso profeta. Ele vai ser, na verdade, o líder religioso, porque a Bíblia fala de duas bestas. Uma besta que sobe do mar, que é o líder político, o anticristo. E uma besta, uma segunda besta que sobe da terra, que é um líder religioso, falso profeta. Junto com o dragão, diz a Bíblia lá em Apocalipse 16, versículo 13, eles vão formar uma tríade. Não é uma triunidade, porque triunidade só Deus. O diabo, o imitador, ele vai formar uma tríade, uma falsa trindade. Que a trindade, a triunidade, na verdade, não são três deuses, são três pessoas que formam um único Deus. É uma unidade, realmente. No caso do dragão, que é Satanás, e os seus dois prepostos, né, que é o anticristo falso profeta, aí eles vão fazer uma imitação da trindade, né, uma falsa trindade, uma tríade satânica que vai ter uma liberdade, né, maior do que tem hoje. O diabo hoje tem liberdade para agir, mas no período tribulacional ele vai ter uma liberdade muito maior para fazer coisas terríveis na terra. Mas graças a Deus que a igreja já terá sido arrebatada, porque antes de começar o período tribulacional, a igreja ouvirá o toque da trombeta, porque a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Pois bem, está aí a resposta para o nosso irmão Felipe Charles. Enquanto vocês faziam a explanação aí, pastor, eu me lembrei, o irmão Felipe, ele é de Santa Rita, na Paraíba. Eu estive numa cidade na Paraíba certa feita e eu fui para fazer uma formatura de um núcleo que nós temos na igreja, temos até hoje, onde funciona curso básico e curso médio. E eu fui fazer, naquela oportunidade, a formatura
da classe do curso médio, e naquela oportunidade também eu combinei com o pastor José Ferreirinha, que é lá de Abreu e Lima, para que ele fosse, a gente se encontrasse lá, e ele foi o preletor daquela formatura. Mas eu perguntei para o pastor como eu faria para chegar na igreja. Aí ele me explicou assim, ó, a rua é uma rua bem larga e ela é calçada de paralelepípedo, e você vai naquela rua bem larga, num certo ponto tem uma igreja no meio da rua, e a rua ela se estreita e passa pela lateral da igreja, uma mão de um lado e uma mão do outro, mas a igreja está bem no meio. Aí a explicação que ele me deu é assim, você segue pela avenida principal, quando você passar a Babilônia, na segunda quadra, é onde está a Assembleia de Deus. Aí eu entendi o que é que ele quis dizer com passar a Babilônia. Mas, amigo, são os regionalismos, né? Regionalismos. O nosso irmão Gustavo Leles, ele faz a pergunta, e na verdade não é a pergunta, ele pede para que seja feita uma exposição baseada em Apocalipse capítulo 9 e o versículo de número 6. Apocalipse capítulo 9, o versículo 6, que diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Amém. Esse é mais um versículo que a gente já explicou com detalhes lá naquela série de lives escatológicas, perguntas escatológicas. Então, procure lá, www.youtube.com/cetadb. Aí tem a playlist lá, perguntas escatológicas. Desculpa, pastor Alex. Eu quis justamente fazer o convite. O irmão Felipe está dizendo ali, ó, os irmãos aqui na Paraíba têm esse costume de chamar a Igreja Católica de Babilônia. De fato, isso aconteceu lá na Paraíba. Mas o nosso convite para os irmãos se inscreverem no nosso canal no YouTube, ativar ali as notificações para estar acompanhando as publicações que nós estamos fazendo. Já, inclusive, amanhã nós estaremos fazendo uma publicação nova a respeito do desejo de Deus de se revelar para o homem ser muito maior do que o desejo do homem de conhecer a Deus. Será algo muito bom para a edificação da sua vida. Mas o pastor Cílio está com a oportunidade, então, para mencionar a respeito desse texto. Então, como eu dizia, tem lá, né, a explicação detalhada, mas aqui, só para responder ao nosso irmão, objetivamente, essa passagem de Apocalipse 9, 1 a 12, trata da quinta trombeta, daquela série de 7, que são juízos, os juízos que são apresentados em Apocalipse, em forma de selos, trombetas e taças, né? É uma gradação. São juízos de Deus que vão ser derramados sobre a terra, especialmente sobre os adoradores da besta, porque a igreja terá sido arrebatada. É claro que haverá também pessoas que vão se converter, desviados, que vão voltar e tal, pessoas que vão se converter durante esse período. O Espírito Santo não será tirado da terra, porque ele é onipresente. Claro que ele vai tirar só o seu poder de restringir o mal, como está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas ele vai continuar na terra, porque a salvação sempre é pela graça. Então esse texto de Apocalipse 9, 1 a 12, diz que vai haver o derramamento do conteúdo, ou melhor, não é o conteúdo, a inetácia, a trombeta, né? A quinta trombeta será tocada, né? E aí vão surgir gafanhotos, que são demônios, são chamados de gafanhotos ali, mas são demônios que virão sobre os adoradores da besta, para atormentarem, né? Mas eles não matam. Eles têm poder para atormentar, mas não para matar. Isso durante 5 meses, a Bíblia diz. E aí o versículo que o irmão cita, irmão Gustavo, o versículo 6, que o pastor Hercos leu, diz exatamente isso, que as pessoas vão buscar a morte e não acharão. E vai ser justamente, diz o contexto, por 5 meses. A morte fugirá deles. Alguém pergunta, como? Outro detalhe, a morte aí não é uma pessoa, que alguém já viu alguém pregando que a morte é uma pessoa. Não, isso é coisa de filme. Claro que a morte ela é apresentada como um agente, mas a morte não é uma pessoa, a morte é um estado, né? A pessoa morre. Quando a pessoa morre, ocorre a separação entre a parte material e a parte imaterial. Isso que é morrer, não é uma pessoa, porque ali diz que a morte fugirá, então alguém pode pensar que é uma pessoa, né? É um espírito. Mas a morte não é um espírito, a morte é um estado, né?
claro que de maneira figurada, ela é apresentada como se fosse uma pessoa. A morte fugirá, mas é linguagem figurada, é figuração de linguagem. Agora, esses 5 meses, o que gera mais questionamento é isso. Como que pode? Durante 5 meses, as pessoas vão buscar na morte e não vão conseguir. O camarada, se ele pular de um prédio, ele não morre? Um prédio de 20 andares? O camarada, se ele utilizar uma arma e tal, ele não morre? Se ele tomar um veneno, não morre? Pois é, morre. Mas a Bíblia diz aí que durante 5 meses a morte fugirá deles. Então, não sei como que vai acontecer, mas Deus não vai permitir que as pessoas morram nesse período. E aí eu vejo isso, e nós explicamos lá na live, com detalhes, né? Que está gravado, né? Lá na série playlist. De perguntas escatológicas. Perguntas escatológicas, exatamente. O que nós explicamos ali, com maiores detalhes, é que nós vemos aí a misericórdia de Deus. Porque Deus ainda, alguém pensa que a pessoa, porque vai receber o sinal da besta, já está condenada. Mas mesmo aqueles que receberão o sinal da besta, ainda vão ter a oportunidade de ser salvos. Só que a Bíblia diz lá, se você ler esse capítulo 9 mesmo, no final, diz assim, mesmo assim, eles não se arrependeram. Porque tudo que Deus fará, derramando a sua ira, é para a pessoa ainda se arrepender. Mas a Bíblia deixa claro que eles não vão se arrepender. Ou seja, ao fim e ao cabo, eles vão ser condenados porque rejeitaram a misericórdia, a oferta graciosa de Deus. Porque Deus não tem prazer em condenar o ímpio. É o próprio ímpio que rejeita Deus, rejeita o plano de Deus. E mesmo aqueles que vão receber o sinal da besta, vão ter oportunidade, mas vão rejeitar e vão ser condenados. Está bem claro, Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladroices. Está muito claro como é claro, essa água que está aqui no pote. Inclusive, um insetozinho veio passear. Transparente. É assim que é. A minha água, pensa, rapaz, que o bichinho foi e pulou dentro do pote. Esse daí a morte achou ele. Esse aí a morte achou ele. Com certeza. Tá ali, mãe. Tá aqui, o abençoadinho. Veja. Você não fez arte esse bichinho aí. Pois vamos lá, meu pastor. O nosso companheiro Alisson Pereira, ele faz uma pergunta que é interessante, porém na pergunta já tem quase o esclarecimento da dúvida dele, né? Por que os mortos vão ressuscitar no arrebatamento para ir para o céu, se eles, quando morreram, já foram para lá? E tira essa dúvida. Na live, a de número 38, nós falamos a respeito desse tema. Para onde é que vão as pessoas quando morrem, não é? Mas está aí a oportunidade para os irmãos que estão na live hoje também serem edificados. Porque aí, como nós explicamos, realmente, nessa live que o irmão mencionou... Só um tempinho, pastor. O Felipe está perguntando, eu li Apocalipse capítulo 9, os versículos 20 e 21, a respeito das pessoas que não se arrependeram. O Felipe Charles está perguntando. Os últimos 2 versículos do capítulo 9. Exato. Pois sim, pastor, prossiga. Então, aí, realmente, a pergunta dele é interessante, porque, de fato, a pessoa quando morre, hoje, o servo de Deus, o seu corpo fica na terra, né? Em geral, vai para a sepultura. A Bíblia diz, o pó volte ao pó como era, ou seja, o corpo fica na terra. Agora, a parte imaterial, formada por alma e espírito, que constituem o homem interior, né? Essa parte imaterial, fica aos cuidados de Deus. E a Bíblia diz que vai para o paraíso. O paraíso já é o céu, né? Nós já explicamos aqui na live passada, inclusive, falamos sobre esse terceiro céu, né? Que foi perguntado também. Então nós falamos do paraíso, que fica no terceiro céu. Então já é o céu. Alma e espírito já estão no céu. Agora, tem que distinguir aí
dois estados, né? O chamado estado intermediário e o estado eterno. São duas coisas diferentes. Veja que no arrebatamento, o versículo que eu citei há pouco, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, dois versículos na verdade, a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz arcante, com trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos naquela ocasião, né, se Deus permitir que estejamos vivos, né, também seremos transformados e juntos iremos ao encontro do Senhor nos ares, e aí tem uma ênfase, a Bíblia diz assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, veja, os mortos em Cristo já estavam com o Senhor, alma e espírito já estavam com o Senhor, só que na ressurreição, alma e espírito se encontram com o corpo, porque o ser humano ele é tripartido, espírito, alma e corpo. Essas três partes se reúnem, vão ser transformadas, glorificadas, né, no caso do salvo, e aí irão ao encontro do Senhor, e a Bíblia diz, aí estarão para sempre com o Senhor. Aí já é o estado eterno. Então são duas coisas diferentes. No estado intermediário, a pessoa já está no paraíso, está sendo consolada, mas de acordo com Apocalipse 6, 9 e 10, quando se menciona ali os mártires da grande tribulação, a pessoa ainda tem lembranças negativas, essas lembranças ainda têm alguma influência sobre elas, porque aquelas pessoas ali vão estar pedindo vingança, né? Está lá em Apocalipse 6, pedindo vingança nesse sentido, porque estão falando do anticristo, né? Que a Bíblia diz que o anticristo fará guerra aos santos. Então ali, aqueles mártires vão estar clamando, Senhor, até quando tal? Quando vingarás? Né? Então, estão com lembranças da terra, lembranças negativas e que têm influência sobre elas. Agora, no estado eterno, diz lá Apocalipse capítulos 21 e 22, que lá no estado eterno, na glória, na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que não há mais tristeza, nem dor. O Senhor limpará de nossos olhos toda lágrima. Então alguém pode ficar preocupado. Imagina o salvo, o homem é salvo, a esposa se desviou, por exemplo, vai para o inferno, ou um filho que não se converteu, a pessoa vai estar no céu lembrando do filho. Não, meu irmão. Esse tipo de sentimento negativo não existe mais, não tem mais tristeza no céu. Agora nós vamos ter um conhecimento amplo, né? Hoje o nosso conhecimento é limitado. Então a gente não sabe exatamente como será o nosso conhecimento, né? Porque a Bíblia diz que hoje nós conhecemos em parte, mas em breve nós vamos conhecer de fato, né, Deus em toda a sua plenitude, de acordo com aquele conhecimento que Ele permitir, claro, né? Porque a Bíblia diz que agora nós conhecemos em parte, mas depois nós vamos conhecer de uma maneira mais ampla. E 1 João capítulo 3 também diz que ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então, veja, na presença de Deus, é uma alegria completa, é uma alegria plena. Então não há mais lugar para tristeza. Não há mais lugar para tristeza. Então, ninguém precisa ficar preocupado de ter lembranças aqui da terra, negativas. A pessoa pode até ter um conhecimento amplo, lembrar de tudo, mas isso não vai ter influência negativa para a pessoa. E isso no estado eterno. Então, veja, não confunda estado intermediário com estado eterno. Estado intermediário, a pessoa está na condição espírito e alma. Estado eterno, a pessoa está na condição espírito, alma e corpo, transformados e glorificados. Porque a Bíblia diz que aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. E aí estaremos para sempre com o Senhor no estado eterno. Maravilha, glória a Deus. Então diga lá, uma vez salvo, sempre salvo? É a pergunta do Rafael Santos. Uma vez salvo, sempre salvo. Não, nós cremos na segurança da salvação, né? Porque a salvação ela vem de Deus. É claro que nós não perdemos a salvação por qualquer motivo. Jesus mesmo disse, lá em João capítulo 10, versículos 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem.
e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então veja, Jesus garantiu que a pessoa salva, ela estará sempre salva, na mão de Jesus. E ninguém pode arrebatar da mão de Jesus. Agora, se você estiver na mão de Jesus, realmente ninguém te arrebata de lá. Mas você, se você não for fiel, e se você não valorizar a sua salvação, é você que sai da mão de Jesus. Não é Jesus que empurra você, que lança você fora. É você. Veja no caso de Esaú, a gente cita sempre como exemplo. Esaú, ele tinha o direito da primogenitura, era um direito, como filho primogênito. Mas ele abriu mão desse direito. Ele falou assim, para que me serve essa primogenitura? Eu estou com fome. E abriu mão, desprezou. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ser fornicários ou profanos, como foi Esaú. Que por um manjar de lentilhas, ele vendeu o direito à sua primogenitura. Diz em Hebreus. Aliás, o livro de Hebreus, que fala desse assunto de maneira muito clara. Ao irmão que me fez a pergunta, irmão Rafael, eu recomendo que ele leia com atenção, estude Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 10. E também 2 Pedro capítulo 2, que o irmão vai ver que, mesmo a pessoa estando salva, aliás, em 2 Pedro 2, a Bíblia usa até o verbo ali daqueles que foram resgatados, comprados, verbo resgatar. Aqueles que foram resgatados, está aí no texto, né? Aqui é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Coloquei o dedinho ali para ficar bem claro para todo mundo o que está dizendo a declaração de fé. Eu vou tirar o dedinho aqui, ó. Rejeitamos a afirmação segundo a qual diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é declaração de fé da gloriosa Assembleia de Deus, é aquilo que nós cremos, não é? Não tem como ser mudado, não tem como fugir disso. Eu aceitaria essa afirmação, uma vez salvo, salvo para sempre, se tivesse um complemento. Uma vez salvo, salvo para sempre, desde que permaneça na mão de Jesus. Aí sim, você está salvo para sempre. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem que permanecer nos caminhos do Senhor, tem que permanecer na mão de Jesus. E para você permanecer na mão de Jesus, é por meio da obediência. Porque o texto de Hebreus 3 é muito claro. O autor de Hebreus disse, irmãos, vede, irmãos, veja, irmãos, ele não está falando para os ímpios. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Veja, a possibilidade de endurecer-se. Se a pessoa começar a brincar, não, eu estou salvo, estou na mão de Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre, e começar a brincar e não obedecer a Deus, e não andar de acordo com a vontade de Deus, ela, na verdade, vai estar abrindo mão da salvação. Não é que a pessoa perde a salvação por qualquer motivo, né? Não é que Deus tira a salvação da pessoa porque ele tem prazer. Não, é a própria pessoa que, se ela desprezar e permanecer no pecado, porque pecar todos nós podemos pecar, né? Podemos no sentido de possibilidade, não devemos, mas há possibilidade de pecar. Por isso que a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas, veja, há uma possibilidade. Se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Agora, aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. Ele pode até vir a pecar, mas ele não vive na prática do pecado. Ele pede perdão, ele se arrepende, ele busca a Deus, ele deixa o pecado. Né? Aquele que confessa e deixa, diz a Bíblia, alcançará a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Maravilha. E o tempo e as horas já me mandam parar. As horas passaram rápido, né? Mas eu me recordei agora, pastor, enquanto você dizia aí, que sentado à mesa, logo que me converti, tomando café com o meu pastor, eu aprendi algo que também nunca esqueci. A salvação é de graça, que é o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E isso eu aprendi e é fato. Agora, a manutenção da salvação, aí tem um preço caro,
que tem que ser pago. Não é vivendo de qualquer forma, não é vivendo de qualquer jeito. Tem toda uma vida com Deus para que a manutenção da salvação aconteça. Não é? O Senhor tem interesse na salvação e, na verdade, ele não tem interesse que alguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Porém, nós sabemos, e é fato, né, que tem aqueles que, infelizmente, abrem mão da possibilidade de estarem com o Senhor na glória, e aí, azar o deles. Nós estamos desejosos de servir ao Senhor, quanto mais, e nos esforçamos para tal. Pastor Ciro, então, as suas considerações finais, e nós retornaremos na próxima quarta-feira. Amém. Que é um prazer estar aqui mais uma vez. Deus abençoe o irmão, a nossa irmã Eliane, toda a nossa família CETADB, todos os nossos professores, alunos, espalhados aí pelos diversos núcleos, né, pelo mundo. E agradecemos também a nossa audiência aqui, abençoada, graças a Deus. Tivemos aí uma boa média durante toda a live. Amém. E isso é para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos nesse mês de dezembro, esse mês de confraternização. Vamos glorificar a Deus por tudo que o Senhor nos tem concedido. A Bíblia diz: em tudo dai graça. Talvez alguma outra coisa não está bem ainda, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora, diz a Bíblia. Então vamos entregar tudo nas mãos de Deus e confiar que Ele está conosco. Maravilha. Eu vou deixar aqui, ó, algumas perguntas que vão ficar para a próxima live. Sansão se suicidou? Olha aí. Aí um outro irmão, José Augusto, pergunta a respeito da possibilidade de alguém pregar sobre a salvação sem ser salvo. Aí o nosso irmão Marcelo Ferreira pergunta o que a gente pensa a respeito do envolvimento da igreja, Assembleia de Deus, com a política. Aí, deixa eu ver aqui, Edneura Cunha pergunta a respeito de cremação, se é pecado cremar. No nosso livro do curso de CFO, esse aqui, ó, pastor João Antônio, ele fala a respeito da cremação. Não é? O Júnior, que está com a gente aí, pergunta se Flávio José era cristão ou se era apenas um cristão, se ele era cristão ou se era apenas um escritor ou um historiador. Um outro, Fábio, pergunta se Flávio Joséfo, na verdade ele faz uma afirmação e uma pergunta, né, se Flávio Joséfo para os judeus era traidor. Aí um outro aqui, o pastor Antônio, pergunta se a máscara, essa que está sendo utilizada agora em tempos de pandemia, se tem alguma relação com a marca da besta. E, deixa eu ver aqui, o nosso irmão Santos, 2020, ele pede na indicação de livros sobre a cultura judaica nos tempos bíblicos. Curso médio do CETAD e curso avançado do CETAD, nós temos duas disciplinas que tratam a respeito da cultura, né, da cultura bíblica, da cultura judaica. Se inscreva para estar estudando teologia através do CETADB. Aqui está o nosso curso para a formação de jovens pentecostais, que você pode fazer individual ou organizar uma classe com um mínimo de 6 alunos na igreja. Curso para a formação de obreiros. Também temos o curso para formação de capelães. Aproveite o tempo, vamos remir o tempo, fazer o tempo multiplicar a seu favor. Invista no seu ministério, invista na sua carreira, na sua vida. Aqui o curso para discipulado cristão, que é material específico para discipulado de novos convertidos. E aqui eu tenho um exemplar de cada nível do nosso curso teológico, do básico, do médio e também do avançado. Se inscreva, estude teologia através do CETAD, reúna um grupo de irmãos, obreiros, irmãs na igreja e forme um núcleo. E aí aproveite também, inclusive, os descontos que há para aqueles que montam um núcleo na sua igreja, não é? Será uma bênção. Eu vou aproveitar que a Gabi está aí na live também. Amanhã nós vamos publicar no nosso perfil aqui no Instagram uma promoção que nós vamos fazer o desdobramento dela até a quarta-feira, que vai anteceder o Natal. Eu estou sem o calendário aqui agora. Nós vamos fazer uma promoção para uma Bíblia de estudo. E aí amanhã a Gabi vai estar fazendo essa divulgação e aí os irmãos vão tomar conhecimento de qual será o material. Deus abençoe, pastor Ciro. Saudação aí para a irmã Luciana, também para a irmã Júlia. Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério.
Vamos avante, Deus está conosco e Ele há de nos abençoar, continuar abençoando. Também quero agradecer a cada um dos irmãos que estiveram conosco, que estão conosco ainda até agora, desejar que Deus abençoe a vida, a família, o ministério de cada um de vocês, que em tudo, a presença do Senhor se faça notória na vida de vocês e cada uma das vossas necessidades sejam supridas. Deus abençoe vocês. Quarta-feira, a partir de 22 horas, estaremos novamente aqui e certamente Deus conosco para nos fazer abençoado em tudo. A paz do Senhor e até lá. Pastor Ciro, aquele abraço. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.